Muito bem, queridos alunos, sejam bem-vindos novamente a mais uma aula do nosso Projeto Conquistar. Eu sou o professor Nelson Bezerra e eu sou professor ministrante do Centro de Mídias, do CEMEAN. Tá legal? E agora nós vamos conhecer qual é o título da nossa aula, tá legal, pessoal? Vejam só, o título da aula número 5 de Física é A Eletricidade está em campo. E o objeto de conhecimento para a nossa aula é o seguinte: nós vamos trabalhar com a eletrostática, campo elétrico de uma carga pontiforme, características do vetor campo elétrico e linhas de força. E agora, pessoal, vamos conhecer qual é a dúvida da nossa aula. Muito bem, pessoal, e a nossa dúvida é a seguinte, veja só: qual o conceito de campo elétrico? E como é que nós podemos calcular a sua intensidade? Como se calcula a intensidade desse campo? Aí você tem uma imagem ilustrativa aí, né, representando aí o que é o nosso campo elétrico. Claro, tem a ver com a eletricidade. Então, a nossa dúvida é esta que está aí para você. Muito bem, pessoal, vamos então agora para o nosso tira-dúvida, para a nossa aula, né? Vamos conhecer então como é que é o campo elétrico. Olha só, chama-se de campo elétrico o campo estabelecido em todos os pontos do espaço sobre a influência de uma carga geradora de intensidade Q maiúsculo, um Q grande, de forma que qualquer outra carga de prova de intensidade Q pequeno, é uma outra carga, tá, pessoal? Se eu colocar uma outra carga lá naquela região, ela fica sujeita a uma força de interação. Essa força de interação pode ser de atração ou repulsão, exercida pela carga Q maiúsculo. E aí a gente tem essa ilustração mostrando o seguinte: a Q maiúscula a gente chama de carga geradora. E aquela carga Q minúsculo lá, que está de azul, a gente chama de carga de prova. A carga geradora está ali naquele espaço. Se eu colocar lá uma carga de prova, que é pequeno, essa carga de prova vai sofrer a influência dessa carga geradora e vai aparecer então uma força, que a gente chama de força elétrica, que pode ser de atração ou de repulsão. E aí, pessoal, veja só, para a gente entender melhor o conceito de campo elétrico, que é um conceito bastante abstrato, a gente vai fazer uma relação entre o campo elétrico e um outro campo mais conhecido de vocês, que é o campo gravitacional. Para isso a gente tem aqui um vídeo, tem um VT, mostrando aí um pouquinho da descoberta do campo gravitacional, um pouco da lenda, né, da descoberta do campo gravitacional, que foi feita por Isaac Newton lá, com a famosa experiência lá que ele teve com a maçã. Vamos então assistir o vídeo. Aí, pessoal, no vídeo a gente viu aí, né, Newton jogando a maçã, fazendo anotações e percebendo
que era o campo gravitacional que fazia com que aparecesse uma força no objeto, que era a maçã, e esse objeto entrasse em movimento caindo em direção à Terra. O campo gravitacional tem relação, porque quem gera com o campo elétrico, quem gera o campo gravitacional é a Terra, é a massa. Quem gera o campo elétrico é a carga. Então, pessoal, veja só, assim como a Terra tem um campo gravitacional, uma carga Q também gera um campo que pode influenciar as cargas de prova que nele são colocadas. E aí nós temos a ideia do campo gravitacional, né, que é a questão da força-peso, que vale massa vezes aceleração gravitacional, e a aceleração gravitacional vai ser o peso dividido pela massa. Dessa forma, assim como para a intensidade do campo gravitacional, a intensidade do campo elétrico E é definido como o quociente entre as forças de interação das cargas geradoras do campo Q e de prova Q. E a própria carga de prova Qzinho. Ou seja, veja aí, conforme a gente viu lá, a equação do campo elétrico é a força gerada pelo campo, que é esse F aqui, e a carga de prova, né, que faz aí o papel da massa, o papel lá da maçã do vídeo. E como a gente já entende que o campo elétrico vale K vezes Q grande vezes Q pequeno sobre D ao quadrado, quando eu divido essa força, porque essa equação aqui, gente, é da força elétrica, tá? Quando eu divido a força elétrica pela carga, eu vou chegar à conclusão que o nosso campo elétrico é K, que é a constante eletrostática, ela tem um valor fixo, tá, pessoal? Multiplicado pela carga geradora do campo, pelo valor da carga, e dividido pela distância elevada ao quadrado, a distância entre a carga de prova e a carga geradora. Tá, pessoal? A unidade de medida que vai ser adotada para o campo elétrico é o Newton por Coulomb. Newton, que é a unidade da força, e Coulomb, que é a unidade da carga. E aquela constante eletrostática lá, K, que nós vimos na equação, ela tem um valor fixo no vácuo de 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Para que a gente possa ilustrar, então, o cálculo do nosso campo elétrico, nós temos aí o exemplo número 1. Uma carga elétrica pontiforme, que é aquela carga que toda a carga está concentrada no centro, ela é colocada numa região onde a constante eletrostática K é igual a 9 vezes 10 a nona, está no vácuo. O valor da carga Q é 5 vezes 10 a menos 6 Coulomb, tá? A carga de geradora. Sendo assim, calcule o campo elétrico produzido por Q a uma distância de 50 centímetros. E agora nós temos a solução. Vamos ver aqui a solução para o nosso exemplo. Veja, a gente usa a equação do campo elétrico que nós vimos, E é igual a K vezes Q dividido por D ao quadrado, e aí substitui os valores. Olha aqui, a constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona. O valor da carga geradora é 5 vezes 10 a menos 6, está aqui. E o valor da distância é 0,5. Por que 0,5, pessoal? Era 50 centímetros, lembra? 50 centímetros. Só que a gente tem que transformar em metro, não esqueça disso. E 50 centímetros em metro é 0,5 metros. E é por isso que eu coloquei 0,5. Eu faço a conta, 9 vezes 5 é 45, 10 a nona vezes 10 a menos 6 é 10 ao cubo, e aí no denominador aparece 0,25, que é 0,5 ao quadrado. E aí 45 dividido por 0,25 é 180, vezes 10 a terceira, e aí eu transformo aqui em notação científica, né? A vírgula pula 2 casas, o expoente da potência aumenta 2 unidades, e o valor, então, para o nosso campo elétrico é 1,8 vezes 10 elevado à quinta, ok? E aí vamos falar agora do vetor campo elétrico, porque o campo, pessoal, é um vetor, assim como a força. Voltando lá para a analogia com o campo gravitacional da Terra, o campo elétrico é definido como um vetor com a mesma direção do vetor da força de interação entre a carga geradora Q e a carga de prova Q pequeno, e com o mesmo sentido se Q for maior que zero. Ou seja, aí você vê a carga geradora, a equação do campo e a direção do vetor campo elétrico tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor força elétrica. Pessoal,
o campo elétrico pode ter pelo menos 4 orientações diferentes de seu vetor devido aos sinais de interação entre as cargas. Quando o campo é gerado por apenas uma carga, estes são, veja só, se a carga fonte for positiva, sempre aqui, ó, e a carga de prova também for positiva, eu vou ter campo e força na mesma direção. Caso a carga de prova seja negativa, então campo e força têm direções opostas. Já para uma carga geradora, uma carga fonte negativa, se a carga de prova for positiva, ou seja, sinais opostos, a gente vai ter direção e campo no mesmo, campo e força no mesmo sentido. Já se a carga de prova for negativa, então campo e força terão sentidos opostos, tá, pessoal? Muito importante essas definições. E aí a gente vai ver a forma do campo elétrico para uma única carga geradora. Veja só, quando uma única partícula é responsável por gerar o campo elétrico, esse é gerado por um espaço que a circunda, embora não esteja presente no ponto onde a partícula é encontrada. É muito importante isso aí, pessoal. Na carga não tem campo elétrico. O campo elétrico é uma região que circunda a carga, como está representado aí por essas linhas imaginárias da figura. Quando se trabalha com cargas geradoras sem dimensões, ou seja, cargas pontiformes, as linhas de forças são representadas radialmente, ou seja, no sentido do raio, né, da carga. De modo que uma carga positiva gera linhas de campo que sempre apontam para fora da carga, como está na imagem, e uma carga geradora negativa tem linhas de campo que apontam para dentro da carga, o que também é muito importante, que você não pode esquecer dessas orientações das linhas de força do campo elétrico para carga positiva e carga negativa. Ok, pessoal? Continuando aí, a gente vai falar sobre o dipolo elétrico, que é quando eu tenho a junção de duas cargas elétricas no mesmo espaço, duas cargas geradoras. Se as cargas forem positivas, o que eu tenho? Eu tenho campos elétricos em que as linhas de força não se cruzam, não se tocam, como você vê na imagem. E quando eu tenho carga de sinais opostos, há uma união entre as linhas de força das cargas geradoras, como nós temos aí na imagem. Então é interessantíssimo também essa questão do dipolo. Muito bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E agora nós vamos chamar aqui o nosso checklist do conteúdo. Muito bem, pessoal, vamos agora saber o que de mais importante a gente teve na nossa aula. Veja só, primeiramente, o campo elétrico. Na aula foi praticamente toda sobre campo elétrico. E o campo elétrico, novamente, a gente está vendo o conceito, ele é estabelecido em todos os pontos do espaço sob a influência de uma carga geradora de intensidade Q, de forma que qualquer outra carga de prova de intensidade Q pequeno fica sujeita a uma força de interação, de atração ou repulsão, exercida, então, por Q. E ali está a fórmula do campo elétrico, K, que é a constante eletrostática, vezes Q, dividido por D ao quadrado. Seguindo, nós também falamos aqui sobre o vetor campo elétrico. O vetor campo elétrico é definido como um vetor com a mesma direção do vetor da força de interação entre a carga geradora Q e a carga de prova Q pequeno, e com o mesmo sentido se a carga de prova for positiva. E ali nós temos a outra equação do campo elétrico, força dividido por carga. E aí as orientações, né? O vetor campo elétrico ele pode ter até 4 orientações diferentes do seu vetor devido aos sinais de interação entre as cargas quando o campo é gerado por apenas uma carga geradora. Essas orientações são as seguintes, olha só. Se eu tenho carga de fonte positiva e eu tenho carga de prova positiva, ou seja, cargas de mesmo sinal, eu vou ter que a direção do campo e a direção da força e o sentido também são os mesmos. Já se eu tenho uma carga geradora positiva e uma de prova negativa, eu vou ter força e campo com sentidos opostos. Se eu tenho carga fonte negativa e eu tenho carga de prova positiva, aí eu terei campo e força com a mesma direção e sentido, tá? E se eu tenho uma carga de fonte negativa e uma carga de prova também negativa, eu vou ter campo e força com sentidos opostos, ok? Como você vê aí na imagem.
E também falamos sobre as linhas de força, gerada tanto por uma carga positiva quanto uma carga negativa, certo? Aí você vê que se eu tenho uma carga pontiforme que é positiva, as linhas de força do vetor campo elétrico, elas sempre vão apontar radialmente para fora da carga, como você vê na imagem aí, ó, carga positiva, linhas de força que apontam para fora. Já se eu tenho carga negativa, as linhas de força, elas apontam para dentro da carga. Veja só, carga negativa é para dentro, né? As linhas de força apontam radialmente na direção para dentro da carga. E por último, falamos sobre o dipolo elétrico, também muito importante, os dipolos elétricos, certo? Quando eu tenho duas cargas geradoras no mesmo espaço, provocando campos elétricos, né? Vejam que as linhas de força não se cruzam e não se tocam. Aí na imagem da esquerda, olha só, duas cargas positivas, as linhas de força não se cruzam e nem se tocam. Já se eu tenho um dipolo elétrico com cargas de sinais opostos, aí eu tenho uma junção, olha só, das linhas de força do campo. Elas se unem, né? Elas se unem, fazendo com que em certas partes o campo seja mais intenso. E agora, pessoal, eu tenho algumas dicas para você. Vamos conhecer quais são elas? Muito bem, pessoal. Estamos de volta agora. Veja, eu disse para vocês que eu tinha algumas dicas importantes para você, que você não pode esquecer, tá legal? Então vamos conhecer a nossa dica número 1. Veja só, pessoal, a gente está falando aqui da expressão matemática do campo elétrico, né? Uma delas, né? Porque na verdade nós vimos duas expressões, né? Então essa é a mais usual, a mais importante, em que o campo elétrico, né? Para me calcular sua intensidade, né? Porque o campo elétrico é um vetor, então aí tem a equação que calcula a intensidade do campo. Ele é igual a K, que é uma constante eletrostática. Essa constante eletrostática tem um valor fixo no vácuo. Nós vimos lá 9 vezes 10 a nona, que multiplica o valor da carga geradora, Q, dividido por D ao quadrado. É muito importante a gente saber que a intensidade do campo vai ser diretamente proporcional à intensidade da carga, ou seja, se eu tenho aqui o campo elétrico igual a K, que é a constante, vezes a carga, isso significa que, como o K é constante, ele não muda de valor, quanto maior a carga, maior o campo. Então, por isso que eu falo que ele é diretamente proporcional, certo? E, ao mesmo tempo, ele é inversamente proporcional à distância, tá? Do ponto onde eu quero calcular o campo até a carga geradora elevada ao quadrado. Isso significa que campo e distância são inversamente proporcionais. Mas não só inversamente proporcional ao quadrado da distância, pessoal. Isso aí é interessante, porque se a distância dobra, se eu dobro a distância entre a carga e o ponto, onde eu quero calcular o campo, o campo elétrico diminui. Se eu aumento a distância, o campo elétrico diminui. E se eu dobro essa distância, então o que acontece? O campo elétrico diminui 4 vezes, porque 2 elevado ao quadrado vai ser 4. Então não é assim diretamente, inversamente proporcional somente, é inversamente proporcional ao quadrado, tá certo? Se eu triplico a distância, o campo elétrico diminui 9 vezes. Agora, se eu diminuo a distância pela metade, o campo elétrico cresce 4 vezes, tá certo? É muito interessante essa situação. Veja aí na próxima cartela dizendo o seguinte, olha, quanto maior a distância, menor será o valor do campo, tá? Então, se eu diminuo a distância, se eu aproximo o ponto que eu quero calcular o campo da carga geradora, quanto mais esse ponto estiver próximo da carga, maior é o valor do campo elétrico. E se eu aumento a distância, o campo elétrico vai diminuindo e diminui rapidamente, porque diminui com o quadrado da distância. Tá ok, gente? Agora a nossa dica número 2, né? Diz o seguinte, olha, a gente vai falar sobre o campo elétrico uniforme. O que é um campo elétrico uniforme? Um campo elétrico uniforme em uma região é aquele em que suas linhas de força são paralelas e igualmente espaçadas umas das outras. O que implica que seu vetor campo elétrico nessa região tem, em todos os pontos, a mesma intensidade.
E aí na figura a gente vê que nessa parte central aí entre a carga positiva, a placa positiva e a placa negativa, a gente vai ter um campo elétrico uniforme que tem a mesma intensidade em todos os pontos. Tá legal, pessoal? E agora, pessoal, vamos encerrar a nossa aula. Muito bem, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado muito da aula. Eu agradeço a atenção de vocês, tá legal? Eu espero que vocês tenham entendido aí um pouco do nosso campo elétrico, tá? E eu convido vocês a acessar nossas redes sociais, né? Seguir aí o nosso CMEAN, tá certo? Que é o nosso centro de mídias. Aí está ao lado, você vê aí o @centro de mídias, _AM, e o projeto Conquistar da Seduc também. Não esqueçam de marcar lá na hashtag, se você assistir com algum colega, tirar uma foto, postar lá. Fique à vontade para que você use nossas redes sociais aí e acesse o nosso projeto Conquistar. Muito bem, pessoal. Agradeço então a todos e até a próxima, pessoal. Tchau!